Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Mateum. In illo tempore, cum descendiset Iesus de monte, secuta sunt eum turbe multe, et ecce leprosus veniens adorabat eum dicens, Domine si vis potest me mundare. Et extendes Iesus manum tetigit eum dicens, volo mundare. Et confesti mundata est lepra eius. Et ait ili Iesus vade nemine dixeris, sed vade ostendete sacerdoti, et offerm unus quod precepit Moises in testimonium illis. Cum autem intruisit Capharnaum, accessit ad eum centurio rogans eum dicens, Domine puer meus iacet, et in domo paralyticus, et maletor coetu. Et aetile Iesus, ego veniam et curabo eum. Et respondens centurio ait, Domine non sum nignus ut inter subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur puer meus. Namet ego homo sum su potestate constitutus, abens sum me milites et dicuic vadet vagit, et ali veniet venit, et servo meo facot et facit. Audiens autem Iesus miratus est, et sequentibus se dixit, Amen dico vobis, non invenit tantam fidem in Israel. Dico autem vobis, quod multi ab oriente et occidente venient, et recumbent cum Abraham et Isaac, et Iacob in regno celorum. Filii autem regni gescientur in tenebras exteriores, ibi erit fletus et stridor densium. Et dixit Iesus centurioni, vadet sicut credidisti, fiat et ibi. Et sanatus es puer eius in illa hora. Naquele tempo, tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguiu. E eis que, aproximando-se um leproso, o reverenciava, dizendo, Senhor, se tu queres, podes limpar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero, sê limpo. E logo ficou limpo da sua lepra. E Jesus disse-lhe, vê, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Tendo depois entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, fazendo-lhe uma súplica e dizendo, Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico e sofre cruelmente. Jesus disse-lhe, eu irei e curá-lo-ei. Mas o centurião respondendo disse, Senhor, eu não sou digno que entreis na minha casa. Dizei, porém, uma só palavra, e o meu servo ficará curado. Pois também eu tenho sob meu comando um homem sujeito a outro, tendo soldados às minhas ordens, e digo a um, vai, e ele vai, a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isto, admirou-se, e disse para os que o seguiam, em verdade vos digo, não encontrei uma fé tão grande em Israel. Digo-vos, pois,
que hão de vir muitos do Oriente e do Ocidente, e hão de sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, enquanto que os filhos do reino serão lançados nas trevas da noite, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse ao centurião: vai e seja-te feito conforme creste. E naquela mesma hora ficou curado o servo. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, sem dúvida, Cristo faz, segundo o Evangelho de hoje, uma coisa muito maravilhosa. Aliás, a palavra milagre também diz maravilha, curando o servo daquele centurião. Em primeiro lugar, admiramos o centurião. Se fala centurião é porque era romano. E nós sabemos que para os romanos, os escravos, na prática, não eram gente, eram coisas, das quais os donos podiam dispor a seu bel prazer, até matando-os. E, no entanto, este centurião é diferente de todos os outros, porque ele se preocupa, e certamente não tanto pela eventual falta que podia fazer um servo, mas certamente porque o amava, porque o queria bem. E Nosso Senhor, então, isso deve ter doído tanto aos judeus, principalmente aos fariseus, doutores, escribas, quando ele disse: em verdade vos digo, não encontrei tamanha fé em Israel. Que impressão deve ter causado isto naquele povo? Aquele povo que, por assim dizer, se sentia credor diante de Deus, pela lei que tinha, pela lei que segundo eles observavam. E no entanto vem Jesus dizer aí que um centurião romano tinha uma fé maior que a deles. Aí está, amados irmãos, exatamente a grande lição para a nossa vida. Nós jamais precisamos olhar no sentido de conquista própria para os bens que temos ou fazemos, sempre iluminados por aquele princípio paulino também claríssimo: que tens tu, ó homem, que não hajas recebido? E se recebeste, por que te glorias como se não tivesses recebido? Porque tudo o que temos, ou melhor dizendo, tudo o que somos de bom, tudo o que fazemos de bom, nós o devemos em primeiro lugar a Deus. Porque, como disse Cristo, sem mim nada podeis fazer. É claro que vamos entender este nada podeis fazer em direção da eternidade. A pessoa pode neste mundo deixar todo o mundo, todas as pessoas do mundo boquiabertas diante das obras que ele possa fazer. Mas se são obras apenas para este mundo, para o reino de Deus não dizem nada. Portanto, não tem essas obras valor nenhum diante de Deus, porque não foram feitas na fé, na humildade, na consciência de que o autor principal das coisas boas é Deus. Por isto, amados, isto se impõe à nossa reflexão. Nós sabemos as principais brigas que Jesus teve no mundo. Ele, o paradigma da bondade, o paradigma da amizade, do bem-querer, da ternura, do afeto, da delicadeza. No entanto, teve os seus maiores entreveros, as suas maiores revoltas, até humanamente falando, foi exatamente contra estes que se consideravam perfeitos diante de Deus, porque a mentalidade deles era exatamente esta, porque faziam as coisas que Moisés prescrevia na lei. Cada coisa que faziam era mais um crédito que tinham diante de Deus. Em si podia ter isto ser verdade,
desde que eles tivessem a humildade de reconhecer que aquela obra foi feita como que num consórcio entre Deus e eles, e sendo a parte deles a menor e a Deus a maior. Não, eles consideravam que aquilo era fruto do trabalho deles, e que, portanto, tendo feito isto, não eram mais eles devedores a Deus, mas Deus lhes devia, porque eles cumpriram a lei. Daí as grandes invectivas, as grandes condenações que Jesus faz a eles. Sepulcros caiados, bonitos por fora e cheios de podridão por dentro, cegos, guias de cegos, e assim por diante. E nós também hoje precisamos nos pôr nesse sentido. Nós católicos, muitas vezes nós nos enganamos, pensando que nós, porque fomos batizados, porque fazemos parte deste grande povo de Deus que hoje é a sua igreja, nós somos como que privilegiados, e somos privilegiados. O que nós temos que não recebemos de Deus, portanto, é um privilégio. Mas há o perigo também hoje do farisaísmo, eu até diria inconsciente. Vocês notaram a palavra que muitas vezes dizem: eu sou muito católico, sobretudo quando falam com o padre, né? Padre, eu sou muito católico, eu sou muito católica. Meu pai era muito católico, minha mãe era muito católica. Não há dúvida nenhuma que nesta expressão vai um tanto de farisaísmo, se não consciente, pelo menos inconsciente. Porque isso de você ser mais católico ou menos católico, ou muito católico ou menos católico, isto não é do seu critério. Isto é de Deus, que lê os corações. É só Ele que pode julgar se você é um bom católico ou não é católico. O seu trabalho é lutar sempre. Lutar sempre para quê? Para ter esta humildade. Eu por mim mesmo nada sou. Tudo que eu faço de bom é Deus que me faz, Deus que me dá força para eu fazer, e sem a qual eu jamais faria. Por isso que diz: Deus é aquele que resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. E nós temos realmente essa presunção às vezes, que nós somos os tais, os outros são os outros. Aquela velha história que já contei para você, uma história, um fato acontecido no meu tempo de seminário, onde era proibido, mas era proibido apelidar quem quer que fosse. E no entanto, a primeira coisa que o sujeito adquiria no seminário era apelido, conforme as coisas, as aparências, o modo de falar, o modo de fazer uma coisa ou outra, já recebiam um apelido. Os padres, claro, sempre chamavam atenção, repreendiam, para que nunca houvesse isso. Enquanto falavam, diminuía, de repente começava outra vez. O fato é o seguinte: existia entre muitos apelidos, não vou dizer qual era o meu, é claro, mas havia entre outros tantos apelidos, havia um que era apelidado de sapo. O sapo, que a boca muito larga, pronto, já ficou sapo. O outro era bem amorenado, apelido dele, Chupim. E um certo dia estávamos lá conversando com o reitor no recreio, e veio este cujo apelido era Chupim, veio todo esbaforido, nervoso, bravo: Padre reitor, eu soube que o senhor proibiu os apelidos, e o sapo vive me apelidando. Claro, o padre só olhou assim e disse: sabe o que é, meu filho? Então vejam, é bem o estereótipo daquilo que nós somos. Nós nem imaginamos que fazemos isto aos outros, enquanto que não queremos de maneira nenhuma que os outros façam para nós. E assim é em todo o comportamento. Na luz do Evangelho de hoje, nós talvez até estranhemos, mas como é que Jesus, cercado de tanta gente que era de Israel, cercado de tanta gente que tinha como que garantida a sua própria salvação, porque observava a lei de Moisés,
E no entanto Cristo vem dizer que um centurião romano tinha mais fé que qualquer um no meio do povo de Israel. É um elogio muito grande. E notem bem, amados, Cristo nunca fez frase de efeito. Tudo o que Cristo disse é a verdade, porque tudo concorda com Ele, que é a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, estes pseudo-puros, estes pseudo-cumpridores da lei de Deus, eles devem ter sentido de uma inveja incomensurável diante daquele elogio. Mas como é que pode esse homem ser de Deus, se ele vem aqui no nosso meio e dizer que um pagão tem mais fé do que nós? Hoje acontece na sua devida proporção também conosco. Às vezes nós podemos pensar, porque alguém lá que não tem religião, alguém que tem uma outra religião que nós, ele é menos aceito por Deus do que nós. Não, às vezes nós estamos atrás deles, porque nós nos lembramos pouco daquela verdade tão importante para a nossa fé, que o batismo que as pessoas recebem não é só o batismo da água, como todos nós recebemos. Fulano, fulana, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o batismo ordinário, é o batismo instituído por Cristo. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Mas nós sabemos que além disto existe o batismo de sangue. Aqueles que não foram batizados, ordinariamente falando, mas que por uma razão ou outra entregaram a sua vida por Deus, para não serem fiéis a Deus, ou porque estavam se preparando para serem batizados e não houve tempo e por isso tiveram que ser mortos. É claro que existe então um batismo de sangue. Quem derrama o seu sangue pela fé foi batizado pelo seu próprio sangue. Mas aqui no nosso caso o que interessa é que existe em teologia o chamado batismo de desejo. O que é este batismo de desejo? É o batismo que as pessoas têm e vale tanto quanto o nosso batismo. Isto é, nós colocamos esta pessoa nesta situação. Primeiro, é uma pessoa absolutamente sincera, é uma pessoa de absoluto bom senso, mas nasceu na outra religião, está imbuída daquelas ideias que não a deixam ver com clareza a verdadeira fé, a verdadeira igreja. Ou nunca na vida teve a ocasião de entrar em contato com alguém que lhe mostrasse a certeza da verdade da nossa fé. Mas a presunção é que se isso acontecesse com aquela pessoa, com absoluta verdade, com absoluta certeza, ela imediatamente passaria para a Igreja Católica. Portanto, esta pessoa tem o batismo de desejo. Ela está batizada, realmente faz parte da Igreja Católica, pelo seu batismo de desejo. Assim podemos dizer, aconteceu exatamente com o centurião. Ele não era do povo de Israel, mas a fé que ele professava no poder de Deus, aquele Deus que era proclamado por Israel, a fé que ele teve sobretudo no poder do Messias, no qual ele reconhecia não apenas um grande poder humano, mas um poder divino. Vejam bem, ele estava plenamente batizado, podemos dizer assim, com seu batismo de desejo. Por isto, amados irmãos, nós estamos aqui no mundo jamais para nos compararmos com quem quer que seja, jamais, mas na obediência a Deus. Já diz a Sagrada Escritura: o homem obediente cantará vitórias. E o homem obediente é aquele que ouve a palavra de Deus e segundo ela própria ele vive. Isto é ser bom, ser humilde, ser obediente. E então todos os outros sejam por nós considerados como irmãos. E se nós podemos de alguma maneira interferir para que outro seja mais perfeito dentro da religião, possa enxergar melhor as coisas do que está enxergando,
E é claro, nós podemos fazer, vamos ajudar, sempre que pudermos, sem dúvida nenhuma, porque nós, no caso, nós seremos instrumentos de Deus. Deus se serve dos humildes, Deus se serve dos fracos para confundir os fortes. Não é demais lembrar aqui, outra vez, o exemplo daquele grande escritor brasileiro, Paulo Setúbal. Nós sabemos que era um grande professor, um grande intelectual, amigo íntimo do já falecido arcebispo de Campinas, Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, do grande gênio jesuíta, Padre Saboia, todos da Universidade de São Paulo, e mais outros sacerdotes. Era amicíssimo, e os visitava com frequência. Conversavam sobre religião, sobre a fé, e ele, embora tendo sido batizado, nunca ele vivia a fé católica. Era daqueles católicos bons, sem dúvida nenhuma, mas nem sequer de ir à missa no domingo. E certa vez, num sábado à tarde, estava sozinho em casa, bateu a campainha, ele foi ver duas pessoas, duas moças, com aparência de empregadas, gente simples. Bateram a campainha, ele foi atender. O que era? Olha, senhor, nós gostaríamos de entrar na sua casa, conversar um pouco sobre Jesus Cristo com o senhor. Ele mesmo escreve no seu livro, tem um livro cujo título é Confissões, como as teve Santo Agostinho. Escreveu esse livro e ele relata este fato, que ele permitiu que entrassem, ele mesmo diz, para poder se divertir um pouco. Um sábado à tarde, sem nada a fazer, vamos ver o que elas têm a me dizer, vou dar risada à vontade. O que aconteceu realmente? Naquela tarde ele se converteu. Estão vendo? Amigo de arcebispo, amigo de bispo, amigo de padre jesuíta, amigo de outros sacerdotes, e no entanto, quem foi escolhido como instrumento para que ele mudasse? Uma simples empregada. As duas eram empregadas domésticas, eram da Legião de Maria. Quem já foi ou é da Legião de Maria sabe que há esta obrigação de semanalmente fazer visita a alguém para falar da Bíblia e tal, e elas cumpriram seu dever e foram um instrumento escolhido por Deus para a conversão daquele grande professor universitário. É claro que a amizade dele com os bispos, com os padres, etc., outros professores católicos, deve ter ajudado e esclarecido muito, mas o móvel que decidiu a mudança na vida dele foi exatamente o exemplo simples, humilde de uma empregada doméstica. Por isto, amados, Deus nos quer assim. Quanto mais simples formos, mais agradáveis nós seremos a Deus, porque Deus é aquele que aborrece os orgulhosos, mas distribui a sua graça aos humildes. E aí no Evangelho de hoje está o exemplo clássico. Este centurião romano, que não fazia parte diretamente do povo de Deus, mas que estava mais dentro do povo de Deus do que muitos que se achavam dentro. Amém. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perque me omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostrum salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus esse pro nobis, su Pontio Pilato passus de sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in celum, sede dextram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator et conglorificatur, qui locutus est per prophetas,
et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiterum un baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi. Amen.